Jornalistas da grande imprensa soltaram a notícia, ainda não confirmada, de que Lula poderia sondar Rodrigo Pacheco e Arthur Lira como novos ministros em uma nova reforma ministerial. Faz sentido? É cascata? Vamos entender aqui com o nosso Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Pedro, eu quero usar outra música, mas com esses assuntos que você traz. Não, e é lindo, né? O Lira vai lá, exige o orçamento secreto, exige a presidência da Caixa, entra na sala do anfitrião, cospe no chão do cara, xinga todo mundo e ainda pode virar ministro. Não é lindo, Sofia? Total, total. Eu adoro, adoro. É isso aí. Essa notícia foi dada aí, gente, e eu tenho sérias dúvidas se ela é verdade, mas eu acho que isso é uma jogada também do Centrão, né? A jornalista Andresa Matais, para quem não lembra quem é a Andresa Matais, é aquela jornalista que estava no Estadão e forçou a barra no caso da dama do tráfico contra o Flávio Dino e o Silvio Almeida. E aí ela soltou essa coluna no UOL dizendo o seguinte, né? Lula negocia a nomeação de Lira e Pacheco como ministros do seu governo. O que diz a jornalista, né? O presidente Lula começou a discutir com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, a nomeação de ambos como ministros do seu governo. Os mandatos de Lira e Pacheco terminam no início de 2025. Primeira conversa sobre o tema aconteceu há uma semana, em reuniões individuais com os dois, conforme apurou a coluna. O assunto será retomado, diz a colunista, nos próximos dias em uma nova rodada de negociações. Oficialmente, o governo nega que esse tipo de negociação esteja em andamento. A eventual nomeação de Lira e Pacheco para ministérios atende a um cálculo político. No caso de Lira, ajudaria a neutralizar o presidente do seu partido, o senador Ciro Nogueira, que é um bolsonarista completamente louco, um dos opositores mais duros do governo. Pacheco, por sua vez, é do PSD, de Gilberto Kassab, principal articulador político do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, nome de direita para concorrer contra Lula em 2026. As eleições presidenciais também pautam os acordos envolvendo a sucessão na Câmara e no Senado. E aí, Sofia, aí a parte mais verdadeira dessa coluna da Andresa, ela entra no nó que é a sucessão do Lira. Uhum. E é aí que eu começo a duvidar um pouco dessa notícia do Lira. O Lira tem 5 possíveis sucessores. Assim, a chance da esquerda botar um nome dela e tentar concorrer na Câmara é muito difícil. É mais difícil, sei lá, o Senado eleger a Soraya Tronic ou a Elisiane Gama como presidentes da casa, o que é bem pouco provável, do que a Câmara fugir de um dos sucessores do Lira. E ele tá apoiando quem? O Elmar Nascimento, lá na Câmara. Tem negociações também com o Marcos Pereira do Republicanos para uma vaga do TCU. Então tem muita gente que está sendo colocada na fila sucessória do Arthur Lira. O que acontece? Sai essa coluna, fica todo mundo puto, porque, enfim, o Lira é um dos caras que mais está atrapalhando as principais reformas do governo Lula, está atrapalhando a pauta mais progressista do Congresso, está travacando bastante coisa. E aí tem um jornalista, que normalmente eu não dou crédito nenhum, mas é um cara que conhece bastante Alagoas e foi assessor do Fernando Collor de Mello, que é o Cláudio Humberto. E aí ele soltou uma nota basicamente desmentindo a Andresa. Ele publicou lá no Diário do Poder, que é a coluna que ele tem, aliás é uma coluna que tem repercussão na Band, se eu não me engano, dizendo o seguinte: Lira ministro, nunca houve essa conversa com Lula. O que diz o Cláudio Humberto? O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, negou intenção ou que tenha sido ao menos sondado para assumir o cargo de ministro do atual governo. Indagado sobre o entendimento, ele descartou. Não é verdade, nunca conversei sobre isso. Presidente da Câmara de mais sólida liderança em décadas, Lira se orgulha de não haver dificultado a governabilidade sob Jair Bolsonaro ou no governo Lula, mantendo permanente diálogo, mas com independência. Aliados próximos garantem que após tanto tempo na mesma toada, não seria agora, reta final da sua presidência, que Lira mudaria sua atitude. Poucos acreditam que Lira troque a sua liderança tão sólida pela planície, para quem não sabe, a planície dos ministérios, após entregar o cargo ao sucessor em fevereiro, daí as fantasias.
Segundo o Cláudio Humberto, quem plantou isso foi o Lula. O Lula sonha com Lira subordinado com a missão de costurar uma base governista no Congresso que o petista não conquistou nas urnas. O Cláudio Humberto é um bolsonarista, tá, gente? E com relações muito estreitas com o poder em Alagoas. A gente tem que sempre ver com um certo ceticismo, mas eu acho que ele está muito certo nisso, com uma exceção. O que dá o poder para o Lira no Congresso chama-se emendas do relator, que ficaram conhecidas na época do Jair Bolsonaro pela dificuldade de rastrear, de orçamento secreto. O que o Jair Bolsonaro fez? Foi uma reforma que começou na época do Temer e que potencializou na época da pandemia do Bolsonaro. O Congresso ficou com boa parte do orçamento público e aumentando tremendamente o poder dos deputados. Quem é o obstáculo do Lira a esse poder? O Flávio Dino e setores do Supremo Tribunal Federal que podem acabar com essa farra de dinheiro público que o cara diz que vai aplicar 1 milhão do orçamento de relator num hospital público numa cidade do interior e usa isso para cometer os mais variados possíveis delitos. O escândalo mais conhecido do Arthur Lira é o escândalo de robótica no estado dele, que ele não consegue provar como é que ele encaminhou essas emendas de relator. E aí tem uma última nota que eu deixei separada, Sofia, que isso está provocando, essas conversas aí de possíveis ministérios. O que eu colocaria para vocês? Eu não acho que o Arthur Lira vai virar ministro. Agora, a segunda parte da notícia da Andresa Matais, do Pacheco virar ministro, eu acho mais provável. O Pacheco é uma liderança mais fraca, o Pacheco tem que lidar com a concorrência do Renan Calheiros no Senado, e mesmo fazendo sucessor como o Davi Alcolumbre também faria uma presidência muito parecida com a dele, conversando com bolsonaristas e conversando com outros setores mais governistas. O governismo no Senado é muito maior. Então Pacheco sairia muito fraco disso, e um cargo de ministro para um cara que quer sair para concorrer ao governo de Minas Gerais, por exemplo, seria muito interessante para ele. E aí tem essa nota do Poder 360 de que a sucessão do Lira mudou. Apareceu esse Hugo Mota, que é favorito agora a suceder o Lira na Câmara, do Republicanos, a partir de 2025. Líder do Republicanos na Câmara. Republicanos, para quem não lembra, é aquele partido próximo da Igreja Universal. O congressista de 34 anos ganhou força depois do movimento do presidente da sigla, o deputado Marcos Pereira, de desistir da candidatura para emplacar um nome com menos resistência. Esse Mota está no 4º mandato, o cara tem 34 anos e já está no 4º mandato. Foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2010, com 86 mil votos, elegeu seus 21 anos. Em abril de 2016, à época afiliado ao MDB, o congressista votou a favor do golpe contra a presidenta Dilma. Na gestão Michel Temer, em outubro de 2016, Mota votou favoravelmente à PEC 241 de 2016, conhecido como a PEC do teto de gastos. Em 2017, Mota votou sim ao projeto de lei que estabeleceu a reforma trabalhista. Em agosto de 2017, votou contra a autorização do Supremo Tribunal Federal de abrir processo criminal contra o então presidente Michel Temer. Então você vê aí que o Arthur Lira já está deixando o seu legado golpista, agora com um nome mais novo, para a presidência da Câmara dos Deputados. Sofia Labanca. Pois é, não, é o tipo de situação que a gente olha e pensa, não tem como acabar bem, sabe? E eu acho que o Lira não vai ser ministro. Eu acho que isso foi uma jogada para ver quais que vão os seus sucessores dele. Não, isso eu concordo plenamente com você. É que eu já estou pensando aqui na liderança da Câmara, porque isso é... Ouso dizer que, especialmente se a gente pensar em qual ministério que o Lira poderia assumir, vai ter um impacto maior, né? Do que se Lira é ministro ou não, é quem vai sucedê-lo. Sim. E aí fica a dúvida, né? E se o Flávio Dino for bem sucedido, se o Supremo realmente rever a questão do orçamento secreto, qual que vai ser a reação? Aí talvez o Lira não vira ministro, mas eles vão exigir mais pastas. Vai ser o governo do Centrão, então? Mais pastas, eles já têm muitas pastas. E quais pastas que eles vão exigir? Porque
É até uma discussão que já rolou de tirarem o Silvio Almeida, etc., mirando no... É engraçado como sempre miram nas mulheres, nos homens negros, mas também uma outra pasta que com certeza eles já estão namorando há muito tempo é a da saúde, né? Sim. Outra pasta que eles podem aliás, tentar ocupar. Eu realmente fico surpresa da fato da Anísia Trindade ainda estar lá. A Anísia eu acho que é uma questão. O governo tem uma diretriz de ser diferente do Bolsonaro. Agora o que me preocupa, e é um ministro fraco, MEC. Será que eles entregam o MEC? O Camilo é um desastre, mas por incrível que pareça, é melhor o Camilo pior do que um preposto do Lira. É, menos pior. Ou um Pacheco. Exato. Ai, ai. A gente bem humorado esses cortes, né? A gente no outro corte estava falando sobre a substituição do Jean Paul pela Magda Chambriand, agora estamos aqui falando... Encerramos, Pedro. Ai, encerramos? Encerramos, vamos embora. Vamos lá, gente. Para vocês ficarem um pouquinho mais felizes, sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem olhar lá no TV Cringe, ou não tão mais tão felizes assim, porque também tem um monte de vídeo meio baixo astral lá também. Mas enfim, por exemplo, vocês podem ver um vídeo sobre como o mundo pode acabar em 2040, segundo cientistas. Vocês podem ver vamos ver uns vídeos mais legaisinhos, vídeos sobre por que se os Estados Unidos, se as pessoas dos Estados Unidos realmente são burras ou não. Tem vários vídeos para você ir lá. Vai lá, youtube.com/TV Cringe, o novo canal aqui do Meteoro. Não saiam daí que a gente volta daqui a pouco com mais Pedro Zambarda.